Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Amanhã o Flamengo volta a campo. O Flamengo tem um jogo contra o Juventude no Alfredo Jaconi, válido pelo Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante. É o jogo de véspera, antes de um confronto decisivo de quartas de final contra os Estudiantes, por exemplo. Mais sobre o Campeonato Brasileiro, permanência da liderança vale muito para o Flamengo e vale também a quebra de um tabu, né? Oportunidade para se quebrar um tabu. Vamos falar sobre esse time do Flamengo que vai a campo, a provável escalação do Flamengo, esse Juventude que tem uma modificação, né? Talvez o contraste do Juventude na tabela seja um pouco diferente do atual momento do Juventude, então vamos também passar pelo adversário do Flamengo aqui, e tem a atualização da informação mais recente, da notícia mais recente, é de que o Filipe Luís acabou recebendo uma proposta, né? Acabou recebendo uma proposta do futebol europeu, do futebol da Turquia, né? Do tradicional ali Fenerbahçe. Cara, eu acho o seguinte, embora seja do futebol europeu, eu acho que quando você pega ali futebol da Grécia e da Turquia também, cara, vai um pouco na contramão daquilo que a gente idealiza como estabilidade de projeto esportivo do futebol europeu, tá? É verdade que é futebol europeu e tal, mas não é um acesso, é extremamente instável, cara. O futebol da Turquia, ele é instável, a rotatividade de técnico. Talvez isso tenha sido pois o Felipe tem vários motivos, né, para recusar uma proposta como essa. Mas sem dúvida nenhuma, só é menor que talvez a Grécia. A Grécia tem mais rotatividade. O futebol turco, ele tem ido é muito parecido com o movimento do futebol brasileiro, tá? Tá pegando um caminho ali de jogadores mais experientes, de grandes jogadores. O Saúl, por exemplo, é futebol turco, né? Então não tem sido ali um local onde você tem despertado grandes trabalhos e aí sai dali e vai para grandes ligas. Não, são normalmente profissionais que fizeram grandíssimos trabalhos no passado, sejam jogadores ou treinadores, e aí depois eles passam pelo futebol turco. Então eu não vejo como uma boa proposta. Tô falando sobre carreira do Filipe Luís, não vejo, tá? O futebol da Turquia não vejo, não daria para ele estabilidade que tem nessa marca do futebol europeu. Pelo contrário. Então, mas de qualquer forma, ele acabou recusando, né? Vai permanecendo então aí no Flamengo, e o Flamengo mantém aí essa, né, possibilidade aí já de renovação, as conversas, né, de renovação. O Flamengo busca uma renovação até 2026, tendo já uma minuta ali no contrato para haver uma renovação automática para então 2027. E o Flamengo então está dialogando ali com o Filipe Luís. O Filipe Luís agora tem uma cartada boa nesse período aí de renovação, pois já despertou o interesse, já tem uma valorização na Europa, então ali vai ter um debate aí com essa renovação, mas o Felipe já acabou recusando a proposta. Vamos falar sobre esse Flamengo pro jogo de amanhã, um jogo importante pro Flamengo, pois é o seguinte, você vai olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, você vai falar assim, caraca, o Juventude tá mal pra caramba, né, cara? O Juventude tá em 18º, verdade. O Juventude tem a pior defesa do campeonato, 41 gols, é quase uma média altíssima. Verdade, isso tudo é verdade. Agora, o Juventude houve uma troca de técnico recente, que também é verdade. O Carpini, ele já foi treinador do Juventude e agora ele retorna pro Juventude. E sabe quando o treinador, o clube muda de técnico e dá aquele efeito imediato? Você não sabe se esse efeito vai se prolongado, mas o imediato ele é batata, né, cara? O time muda de técnico, ele normalmente nos primeiros 10 jogos ele tem um aproveitamento de quase 70%. Isso é comum acontecer. Pois bem, o Juventude está nessa etapa. O Carpini, desde que chegou ali no Juventude, 3 vitórias, um empate, uma vitória. E uma derrota, perdão. Então assim, já mudou completamente, né? Já conseguiu praticamente metade dos seus pontos. Durante todo o campeonato já conseguiu com ele nesses cinco jogos. O nível da defesa, né, de sofrer gols já teve uma queda significativa, embora tenha sofrido gols. Então, por exemplo, os últimos 5 jogos, vitória sobre o Corinthians, empate com Vitória, ex-clube, né, do Carpini, vitória sobre o Vasco da Gama, derrota para o Botafogo por 3-1 e vitória fora de casa, vitória importante, fora de casa do Juventude, por 1-0 contra o Ceará. Então, né, importante. E aí, nesses 5 jogos, 3 vitórias, um empate, uma derrota, como eu falei para vocês, marcou 8 gols e sofreu 6. E 2 jogos não sofreu gol. Já houve uma melhora significativa, pois o Juventude estava vindo com uma média
muito alta. Então, é só pra gente já ter um contraste de que é um adversário diferente. Desse Juventude, por exemplo, o Flamengo aplicou uma goleada de 6-0, né, no Maracanã. É um Juventude num momento diferente. Deixa eu passar um recado para vocês aqui, antes de nós falarmos sobre a escalação do Flamengo e essa mudança. O Flamengo é bem modificado, tá? Já adianto para vocês. Nosso cupom Godoy lá na Golcase, tá? Você garante cupom de desconto aqui, ó, Godoy, ganha aquele desconto legal. E o site da Golcase também tá num período promocional. Porra, melhor momento impossível, né? Tu entra lá no site, aproveita já os descontos, pega o nosso cupom e aí você vai conseguir ainda mais desconto. Então aproveita já a promoção. Capa de celular, como essa aqui, ó, personalizada. Eu coloco do Flamengo, coloquei meu nome, Godoy. E, cara, garrafa fresh. Muito legal, pois tem um acabamento de silicone também. Então, assim, ela é bonita e tem qualidade no produto. Deixa a bebida gelada, que é o importante, né? Permanece com a temperatura. Então, show de bola. Garrafinha aí do Flamengo. Tem várias personalizadas. Aproveita, então. Pô, acabamento de silicone, é bonito e o produto de qualidade. O nosso cupom Godoy lá na Golcase, tá? Que Flamengo é esse? Rapaziada, é um Flamengo bem modificado, né? A gente tem aqui a provável escalação do Flamengo. Agora, só dois pontos que eu não posso deixar passar, que são muito importantes para esse jogo. Até nesse gráfico que eu trago para vocês, dos passes do Juventude, é aquilo, né? É o Juventude na sua grande, né? A média, né? Da temporada, não é somente o do Carpini. Então, assim, fazia muita conexão, muita ligação. O que permanece nesse Juventude, e assim, cara, todo o trabalho dele, né? Normalmente é assim. Marca normalmente no 4-4-2, normalmente marca no 4-4-2, em alguns momentos acaba pressionando, outros não pressiona tanto, mas marca no 4-4-2 e tenta sobrecarregar o meio de campo fisicamente. Isso é uma característica, né, do Carpini, fez isso no São Paulo, faz agora novamente no Juventude, já havia feito no acesso à Série A, mesma coisa, e nesses 5 jogos, quando a gente estava dando uma olhada, novamente, tenta sobrecarregar. Então talvez fisicamente seja um jogo meio campo do Flamengo, que assim, ou tu vai tentar, né, confrontar ou ter a posse. Eu acho que ter a posse de bola passa até mais pela característica do Flamengo, né? Tentar atrair, abrir as linhas, né? Taticamente falando, eu acho que combina muito mais com aquilo que o Flamengo se propõe a fazer. A provável escalação do Flamengo tem, como vocês estão vendo, vai ter, né, cara, assim, um monte de desfalques. Tem no sistema defensivo, o Alexandre da recuperação, o Pulgar ainda... O Pulgar tá evoluindo, né? Tá se aproximando aí desse retorno, que o Flamengo tinha uma prévia nos bastidores isso, né? Lá para outubro, talvez seja confirmado isso, após o período da data FIFA, que teremos aí em outubro. E aí tem mais desfalques, né, do meio de campo, né? O Jorginho ainda não tá 100%, talvez o Flamengo então o preserve para jogar contra o Estudiantes e tal. Então, diante disso, olha como é bem modificado o time. O Rossi no gol, o Emerson Royal, então tendo essa oportunidade, né, de começar como titular. A defesa, então, com o Danilo e com o Léo Pereira. Danilo, então, também aí retornando, né? O Léo Ortiz ficando fora desse jogo, Danilo como titular. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, né? Com a ausência do Alexandre. O Ayrton Lucas que vem de uma apresentação recente muito abaixo. Foi uma apresentação no Maracanã muito abaixo. De um jogo tecnicamente abaixo do Ayrton Lucas. Uma reedição, a gente viu recentemente, Saúl e De La Cruz. E ambos combinaram, jogaram bem, fizeram ali um bom jogo. De La Cruz, então, ganhando uma sequência, né, aí como titular, tendo mais essa oportunidade. E aí lá no ataque, Luiz Araújo, pelo lado, né, o Plata até não treinou ontem, né, anteontem, perdão. Plata, então, Luiz Araújo, Arrascaeta, o Samuel Lino, né, aberto lá pelo lado esquerdo. E aí, ó, a boa permanência aí do Pedro que também tem atuado bem recentemente na frente. O Flamengo tem um tabu, como vocês sabem, eu trouxe aqui, para quem não viu o vídeo até, mais uma vez, reforço, passo pelo vídeo. O Flamengo não ganha o Juventude desde 1997 e são 13 jogos consecutivos sem saber o que é vencer, né? São 7 derrotas e 6 empates. E além disso, o Flamengo tem esse tabu, que é individual, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, e tem uma marca importante, né? Jogando no Sul, jogando no Rio Grande do Sul. O Flamengo tem uma possibilidade de vencer todos os seus jogos. Isso é imaginável. Uma geração de rubro-negros, isso né? Conseguir vencer Grêmio, Inter e Juventude na mesma temporada. Bom, é amanhã, 4 horas. E a nossa live pré-jogo às 3 horas. Então amanhã a gente retorna aí com as nossas lives também, tá bom? Grande abraço, tamo junto. Deixa o seu like, deixa a sua curtida. Até amanhã, grande final de semana a todos. Forte abraço. Vou nessa, valeu.